Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que por bondade nos deu os santos, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São João, para que eles pudessem nos apontar os caminhos mostrados por Jesus. Nós estamos celebrando com muita alegria vários santos, principalmente os santos populares, santos em que o nosso povo tem muita devoção e gostam de celebrar. Celebrar é isto, é reviver a presença benfazeja do santo, é venerar aqueles que souberam entender Deus aqui neste mundo. Nossa saudação, portanto, a todos vocês que nos acompanham. Nós já falamos sobre Santo Antônio, já falamos sobre São Paulo, hoje quero falar sobre São Pedro e no próximo programa estaremos falando sobre São João Batista. Hoje, então, é o dia de São Pedro. São Pedro, um santo que nos mostra Deus com muita naturalidade, que tinha um relacionamento com Jesus muito próximo. Fico pensando que Jesus tinha um carinho todo especial para com São Pedro, ao ponto de colocá-lo como o primeiro chefe da igreja, o primeiro líder da igreja, né? Então, São Pedro teve o seu lugar. Por isso eu quero falar sobre o São Pedro humano, a pessoa de São Pedro, o pescador, o pai de família. São Pedro, um homem que viveu as realidades daquele tempo e que conviveu com Jesus na sua vida pública, né? Vamos então pensar sobre ele. Já sabemos que São Pedro e São Paulo são pessoas diferentes. São Paulo com muita cultura, né? Escreveu muitas coisas profundas, a teologia, inclusive, foi muito influenciada. Mas Pedro também tem a sua parcela de contribuição e muito grande, né? Portanto, a reflexão vai nos fazer muito bem, para pensarmos neles enquanto pessoas humanas, pessoas de carne e osso, que poderiam ter tido mais dificuldades de entender Jesus, mas que entenderam e que cumpriram aquilo que a eles foi determinado pelo Senhor, nosso Deus. Pedro, portanto, era dono de uma santa simplicidade. Gosto de ver isso em São Pedro. A sua simplicidade, mas cheia de fé, né? Ele soube testemunhar a sua fé. Soube, inclusive, assim, a dar respostas a Cristo convincentes, né? Por exemplo, certo dia, Pedro quis perguntar a Jesus: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? É uma pergunta simples, que nasceu de uma pessoa simples. É claro que Pedro não estava pensando em valores, não. Pedro pensava assim, o que eles iriam conseguir com aquilo. Mas Jesus vem logo e deixa para ele assim, esperanças, mostra para ele caminhos. Penso que a presença de Jesus animava Pedro. E ele, nesse dia, Jesus responde para ele: vocês vão receber sim, 100 vezes mais, ninguém vai perder nada. É claro que não era ganhar valores terrenos, mas valores nos céus e até na vida mesmo. Seriam pessoas abençoadas. Portanto, aquele discípulo amado de Cristo teve a santa humildade. Certo dia, já sabemos, né, que ele foi avisado pelo próprio Cristo de que ele negaria Jesus e que o galo cantaria 3 vezes, você se lembra? E no Sinédrio, aquele dia, Pedro escutou o galo cantar e lembrou daquele aviso que Cristo havia dado para ele.
está lá em Lucas 22, 62. Pedro, então, retirou-se daquele lugar e chorou amargamente. Quando Pedro escuta o galo cantar, ele se retira e chora amargamente. Parece ser um gesto simples, mas não, cheio de grandeza. Como temos dificuldades passando para os dias de hoje, né? Como que nós temos dificuldades de chorar os nossos pecados, de reconhecer as nossas falhas, né? Às vezes alimentados pelas nossas prepotências, falta de humildade, nem sempre reconhecemos a nossa pequenez. Pedro, naquele dia, chorou amargamente. É o choro do arrependimento do pecado. Parece que nós vivemos num mundo hoje que parece que nem consideram mais os pecados, acham que não existe pecado. Existe sim, né? Por isso nós devemos, a exemplo de Pedro, reconhecer, chorar os nossos pecados, né? Pedro, certo dia também, deu outra resposta. Quando Jesus falava para o seu povo, alimentava a fé de todos e que alguns não entenderam, principalmente em relação à construção do reino de Deus, acharam difícil demais, né? Uns se retiraram. Quando Jesus viu aquele quadro deprimente, né? As pessoas deixando, perguntou a eles se eles não queriam ir também. Foi uma forma de provar a fé daqueles homens. Foi aí que Pedro falou uma das mais bonitas frases da Bíblia: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que reconhecimento autêntico, puro, verdadeiro, né? Pedro não tinha tido uma aula de catequese, uma aula de teologia, eu não tinha frequentado uma escola de teologia, não. Mas fala essa palavra tão forte: Senhor, a quem iremos? Hoje também precisamos de pensar por aí, num mundo em que existem tantas propostas vantajosas, que nos oferecem riqueza, poder, né? Isso não nos deve motivar para nos distanciar de Deus. Só Deus tem a palavra de vida eterna. Este ensinamento é dado por São Pedro. Pedro também mostrou a sua sabedoria para as pessoas letradas. Eu fico pensando que naquele tempo, é claro que tinha muita gente, já falamos no programa passado, existia até faculdade, né? A faculdade, a escola de Gamaliel. Então, existiam pessoas muito cultas e que deveriam ter conhecimentos, mas não. Pedro tinha mais conhecimento do que muitos do seu tempo, do que os escribas, né? Do que aqueles considerados da elite, né? Os conhecedores das leis. Pedro sabia muito mais, né? A sua determinação também foi muito importante no concílio de Jerusalém. Nós já falamos sobre isso, né? Mas devemos repetir. O concílio de Jerusalém foi muito importante. Foi lá no ano de 49. Houve desentendimentos na igreja, divisões. Aliás, desentendimentos, divisões, picuinhas, sempre acontece, ou às vezes acontece, né? E é preciso de determinação, de caridade cristã para resolver os problemas, para encontrar um denominador comum, um consenso. Então, Pedro viu aquela divisão na igreja. Uns queriam excluir os pagãos,
Outros achavam que deveria exigir que as pessoas fossem circuncidadas como os judeus. Enfim, houve aquele alvoroço. E Pedro convocou o primeiro concílio da história. Você poderá ler este concílio. Está lá na sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo de 1 até 40. Você vai ver Pedro assumindo a sua posição, a sua autoridade na igreja, nos primeiros discípulos. E Paulo e outros, Barnabé, Silas, enfim, todos colaboraram. E Pedro pôde, então, tomar as suas decisões. Falando no Concílio de Jerusalém, eu quero pensar muito no Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em 1962. Muitos que estão me assistindo se recordam do Concílio Ecumênico Vaticano II, que também foi importante, é importante, porque ele prevalece. Tudo que nasce da nossa igreja deve nascer do Concílio Ecumênico Vaticano II, as diretrizes da igreja, enfim, o alicerce da nossa igreja é o Concílio Vaticano II. Sempre prevalece aquilo que se discutiu, que se descobriu no concílio. E eu vejo a pessoa do Papa Francisco tão preocupado em fazer valer, em colocar em prática aquilo que se viu no Concílio Ecumênico Vaticano II. E também nas conferências episcopais, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida. É a igreja buscando caminhos, buscando fontes. Deus está sempre nos alimentando, como alimentou São Pedro, como alimentou São Paulo. Ele alimenta o Papa Francisco, alimentou o São João 23, que convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Enfim, Deus está aí. Esteve sempre presente, como esteve presente na vida e na ação de São Paulo, de São Pedro, ele continua. Que nós possamos escutar Deus, entender Deus, como São Pedro entendeu. E que possamos colaborar sim com a igreja, aquela mesma igreja que Pedro foi o primeiro Papa, continua. E ela precisa de cada um de nós, dos nossos esforços, para que ela possa anunciar para o mundo que existe um reino para ser construído, que é o reino de Deus. Vamos cantar com Pedro, com Paulo, celebrando toda esta alegria de tê-los como santos que souberam criar na igreja as condições necessárias para que ela continuasse séculos a séculos sendo esperança. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Seguir